Fala, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um Podzar, o podcast que a gente fala de esportes, aventuras, desafios, histórias que conectam, né? E cada vez com um convidado diferente, um convidado muito especial. E não poderia ser diferente hoje. Estou aqui com o Gabrielzão, da BioRecover, o nosso fisioterapeuta mestre. Brigadaço, Gabriel. Eu que agradeço, Rael. E vamos bater um papo aí, entender mais sobre essa área, tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre esses mitos, essas lendas que existem, né, ao redor dessas lesões aí. Então, solta a vinheta. Ah, mentira, não tem vinheta não. Então, bora. Bora pra dentro aí. Gabrielzão, obrigado aí por aceitar o convitão aí, de participar, né, fazer esse bate-papo aqui, a gente esclarecer bastante coisa pra galera, né? Show demais. Pra mim, igual eu te falei antes, né? É um prazer te acompanhar esse tempo todo. Já tem 4 anos que a gente tá junto aí, né? Cuidando de várias lesões aí. É sempre uma história nova e poder contribuir um pouquinho também, né? Que eu sou seu fã, então pra mim é um prazer. Ah, que isso, cara. E é muito massa, né, Bel? Porque a gente começou numa parceria há 4 anos atrás, né? De uma conversa, acho que foi pelo Guilherme, né? Isso. Que a gente treinava na CAN lá. E tinha no CrossFit 4x4, a gente chegou ali, né, meio que se conhecendo. Não te dava opção de falar, né? Porque só eu que falo. Era meio psicólogo também, além de físico. Cara, foi muito massa, porque são 4 anos que a gente tá todas as semanas juntos, né? É muito tempo e a gente, por experiência sua, né, em mim, assim, a gente vê que é importante esse acompanhamento, né, Zé? Porque é mais igual você que pratica várias modalidades aí, então são diferentes características, diferentes lesões, né? Então a gente tem que estar sempre amparado aí por profissionais, né? E um deles é o fisioterapeuta. Então, cara, e como que muda a vida, né, Bel? Eu acho que eu sempre negligenciei essa parte, boa parte disso, por falta de conhecimento, por não saber da necessidade disso aí. Eu nunca fui um cara de fazer aquecimento, né? Até hoje eu não sou. Vai lá e treina. O pessoal do cross, ele sabe que eu não faço aquecimento nenhum. Mas se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando os esportes hoje, eu acho que seria isso. Tipo, cuida da sua mobilidade, cuida dessa parte do alongamento, cuida das suas articulações, porque hoje, com 39, eu estou pagando um preço alto por essa negligência de todo o tempo na prática, né? Então, cada dia eu chego lá, o que você tem hoje, Rael? Hoje esse braço aqui tá de boa, o resto tá ruimzão. Pode cuidar do resto. Eu sempre brinco lá com os atletas, pacientes que chegam até mim, que a maioria, não é errado, né? Mas a maioria já chega, parte, por exemplo, do sedentarismo, já vai direto para a modalidade. Certo, que a gente precisa, né? A gente precisa estar praticando atividade física para manter os níveis ali de colesterol, de glicose legais, né? Manter a força, manter a saúde. Porém, assim que inicia uma atividade física, é legal a gente procurar ajuda, né? Seja do ortopedista para ver como é que está a integridade ali, física das articulações, das estruturas, de um cardiologista, do nutricionista, do fisioterapeuta que a gente cuida, né? Nós somos o profissional do movimento para ver se tem alguma restrição específica que precisa ser trabalhada e do profissional também de educação física, né? Para passar o treinamento certo para a pessoa ter longevidade no esporte, né? Porque eu acho que o que mais atrapalha, assim, o que mais faz aumentar o nível de sedentarismo, né? Além da pessoa de sedentarismo ser gostoso, porque você ficar em frente ao sofá tomando uma coca, assim, é atrativo, mas a gente sabe que não é nem um pouco benéfico, né? E uma coisa que atrapalha muito, que contribui para a pessoa ficar sedentária, é justamente a lesão, né? Então, por isso que é importante, sempre que iniciar, procurar uma ajuda, nem que seja só para fazer essa avaliação inicial, para continuar tranquilo no esporte. A gente tem mania de fazer conta, né, Biel? Porque esse trabalho de multidisciplinar, se a gente for colocar na ponta do lápis, é absurdo de caro, né? E não vou falar que é caro, porque não é caro. É muito dinheiro, né? Não é caro. É um baita investimento. É um baita investimento. Então é muito difícil, às vezes, né? A gente vai iniciar uma atividade física, passar por um nutricionista, passar por um fisioterapeuta, um cardiologista. Eu acho que não é acessível para todo mundo. Porém, eu acho que talvez entender mais sobre o nosso corpo, né? Às vezes você não vai passar por todos os profissionais ou contratando cada um deles, mas eu acho que no mínimo uma avaliação física você precisa ter. E isso todo mundo acho que tem um acesso, todo mundo consegue fazer, porque no mínimo você saber se sua perna é mais torta que a outra, né? Se um menor, se outro maior, se tem uma torção aqui ou aqui. Porque você não pode sair correndo porque vai ficar mais caro. Exato, é isso que eu ia falar. Que é melhor, aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Se você já
procura um profissional antes de uma lesão ser instalada, então fica muito mais fácil, você já vai adquirir aquelas informações necessárias para diminuir o risco de lesão. Então, por isso que é importante, né? A gente já cuidar antes. É isso que faz, é um diferencial gigantesco. É isso que os atletas profissionais fazem, né? Eles têm ali aquela orientação diária. Nós, preventivo, o preventivo. Né? Nós, meros mortais, a gente não consegue, como você falou, às vezes fica, não é acessível. Mas pelo menos aquele start ali, acho que todo mundo deveria correr um pouquinho atrás para ter mais qualidade aí no esporte. Ô Biel, você falou até agora nesse início aí que o que vai importar no final das contas ali, não que o mais importa, mas o que importa muito é para a longevidade, né? Sim. E a gente consegue mensurar isso? Mensurar? Tipo, eu vou morrer com 65 anos, eu vou ter uma vida assim assada se eu não fizer nada. Se eu tiver uma vida mais ativa, isso realmente aumenta em anos ou em qualidade do tempo vivido? Verdade, os dois, né? Os dois, porque quando a gente preocupa com a saúde, então a gente vai manter os níveis ali, né, metabólicos dentro do que a gente considera o ideal, então isso já vai favorecer, né, vai diminuir o risco de uma doença cardíaca, uma doença respiratória, então isso já vai aumentar a longevidade de vida, né? E a qualidade também, porque quanto mais o corpo é treinado, mais apto ele está para fazer as atividades diárias, né? E uma coisa interessante que eu lembrei aqui, como a gente tema que é voltado para lesões, quando a gente fala assim lesão e dor, a gente pensa, que movimenta sente dor, claro, sente. Mas tem uma pesquisa, quando a gente olha de todas as profissões, todas as atividades, a pessoa que mais relata dor é a dona de casa. Porque geralmente é uma pessoa sedentária que faz atividade cheia de fraquezas e movimenta o dia inteiro. Então ela não prepara o corpo para aquela demanda. Entendi. Aí mostra que para qualquer pessoa, seja ali uma diarista, seja um engenheiro, um pedreiro, qualquer que seja a atividade física, a laboral, vai ter benefício com a atividade física. Que top isso. Isso é bem legal. Cara, e é tão real isso, porque a Zizi, que trabalha lá em casa, né, ela tá com a gente desde quando todos nós éramos moleques, porque ela também era muito nova, quando, né, acho que veio por uma série de coisas e ela tá lá com a gente, acho que tem, não sei se é 19 anos, tem muito tempo que tá lá com a gente. E ela realmente tem muitas dores. É dor na coluna, é dor na panturrilha, é dor no joelho, e cada dia uma coisa diferente, né? Parece, a gente até brinca e fala, mais uma? Só que realmente é porque nunca preparou o corpo para nada e tem tantos anos fazendo a mesma coisa, não só lá em casa, né? Em várias casas, e pega ônibus e faz. Aí acaba que fala assim, minha coluna não dá mais conta disso. Na verdade, sim, a coluna ela deveria dar conta. É a gente que não prepara ela para tal função. Porque se a gente tem essa preocupação, a gente vê maratonistas aí de 60 anos para mais, a gente vê escalador também, um esporte que é muito comum, o pessoal praticar até muito, assim, a idade muito avançada, o tênis, eles adaptam, eles começam a jogar mais de dupla, mas conseguem jogar até seus 70 anos, então assim, é preparar o corpo para aquela tarefa, que isso aí todo mundo consegue. E até entrando numa, né, não é uma entrevista, mas já te fazendo umas perguntas, né, Biel? Existe um corpo que é preparado para uma modalidade específica? Vou te dar um exemplo. Eu insisto em correr, mas eu sofro muito para correr. Sim. Eu sofro muito em atividades de longa duração. E eu tentei fazer isso muitas vezes. E eu tenho amigos que não treinaram nada disso, foram pegar para correr e correm 10 quilômetros, sabe? Sem preparar o corpo para aquilo e tudo mais. Já em atividades mais explosivas, eles têm um pouco mais de dificuldade do que eu tenho. Tem muito disso, um corpo que é mais... o corpo, ele tem características diferentes, né? Igual, por exemplo, o Michael Phelps, todo mundo fala que ele nasceu para ser nadador, porque o tamanho de mão favorece, o tamanho do pé favorece, a envergadura, então, assim, existem essas características, mas todo mundo consegue trabalhar, porque a gente nasce com falando de músculo, né? 3 tipos de fibras diferentes, uma anaeróbica, uma aeróbica e uma adaptativa. Aí, de acordo com a sua vivência lá, desde a sua
infância, essas adaptativas elas vão gerando característica de uma e de outra. Então você vai tendendo para mais uma modalidade do que outra, mas você consegue, mesmo você falando que você tem essa dificuldade, associando ali a alimentação, tipo de treino, descanso, consegue ir mudando. Claro que você já tem essa característica mais explosiva, então talvez para você seja melhor uns 100 metros rasos, 50 metros rasos do que uma maratona, mas você consegue ir melhorando essa distância aí também. Um preço mais alto que eu vou ter que pagar, né? E o esporte, né, o corpo ele é totalmente adaptável, né? Então pode demorar um pouquinho mais, você vai pagar mais um preço no início, mas dali a pouco você está correndo igual seus amigos aí que nunca fizeram nada. Difícil, esses caras estão máquina demais, bicho, não dá para acompanhar mais não, velho. São sinistros. Tá dando, bicho. Até aproveitando que tá nessa câmera aqui, nós estamos falando direto com o YouTube, essa aqui, e hoje em especial nós estamos também aqui no Instagram. Estamos falando direto no Instagram também, ao vivo. Então, aproveitando essas duas redes hoje para poder conversar com mais pessoas ao mesmo tempo. Mas aqueles que não entraram ainda no nosso canal do YouTube, tiver só no Instagram, entra lá, tem um link aí. Se não tiver o link, nós vamos colocar o link aí agora. Entra, se inscreve no canal, aproveita para poder fazer parte, né, dessa quantidade de informação que está sempre entrando aqui, está sempre chegando essas informações. Então, não deixa de fazer parte não, que vai ser top. Gabrielzão, o que é a fisioterapia? Eu gosto de falar que nós somos os doutores do movimento, né? A gente, na formação, aprende sobre ali, estrutura, né? A origem, inserção, que todo mundo gosta muito de falar, mas o nosso principal foco é restabelecer o movimento. Na verdade, prevenir a falta dele e restabelecer. Então, por exemplo, quando muito se fala numa tendinopatia, a gente, claro, quer saber qual músculo que está ali envolvido, mas o nosso principal foco é o que esse músculo, em qual movimento que esse músculo contribui e o que a gente pode fazer para restaurar esse movimento que foi perdido. Então, é restaurar o movimento, melhorar ele e melhorar o desempenho desse movimento também quando a gente fala de um atleta, melhorar esse gesto esportivo. Entendi. Mas é muscular e articular ou é movimento geral? Movimento geral, né? Geral. Tanto que a fisioterapia tem várias especialidades, tem a fisioterapia cardiorrespiratória, né? A dermatofuncional, então cada um na sua área. Eu sempre vou puxar um pouquinho mais aqui para o músculo esquelético, eu sou da esportiva, então eu já acabo que já fecho nesse pensamento, né? Gesto esportivo, lesão ali esportiva, sempre indo mais por essa linha. A gente acaba que segue... Eu lembro uma época mais antiga de balada, assim, e a galera brincava porque eu via a pessoa andando, às vezes todo mundo tá olhando para a mulher X coisa assim, mas eu estava muito empolgado com a educação física, né, e tudo mais. Eu olhava para a pessoa e falava assim, não, aquela ali tem um joelho valga, essa aqui tem... Era muito automático, assim, né, que tá empolgado com a modalidade. É assim também, você já olha para a pessoa, você já... Demais, eu lembro que hoje minha esposa, Bárbara, né, na época a gente namorava, a gente andava na rua assim, aí eu vi uma pessoa vindo em nossa direção, eu ficava assim, nossa senhora, pronação excessiva, olhava, que hoje já condena, olha o valgo dinâmico, ia falando, analisando a pessoa que estava vindo e ela me xingava, para, eles vão achar que você está olhando para ela. Mas é muito automático, nossa, né? Demais. E hoje, até hoje, né, no meu consultório, tem você sabe, né, falando pro pessoal, tem um vidro lá que eu consigo ver pessoas treinando lá de fora, né, porque é dentro de um complexo esportivo. Então, lá de cima, eu fico olhando assim meus potenciais clientes, né? Que você vê, tipo, porque vai cansando, né, durante a atividade, aí vai gerando compensações. E quando eu vejo que a pessoa está compensando demais, não é regra, mas essa pessoa, ela aumenta a chance de ter uma lesão, sentir uma dorzinha, né? Porque é importante falar também que dor nem sempre é lesão. Então, às vezes, a pessoa... Isso é bem legal também, me procura só porque sentiu dor, mas aí eu vejo, né, quando eu analiso o movimento dela, eu vejo, a gente consegue ler o porquê, talvez dos fatores que influenciaram naquele surgimento daquela dor, no surgimento daquela lesão. Aí é legal sempre analisar a pessoa. E a gente direto a gente fala sobre isso ali, né, que a gente realmente está dentro da Ares, né? Sim. E é um box de crossfit. E a gente fica ali de cima e muitas vezes a gente vê algumas coisas que é super normal, que eu também faço e não percebo, né? Sim. E às vezes como profissional olhando, ou quem está olhando de fora, porque às vezes está fazendo e você acha até perfeito, né? Sim. E quando você está de fora ali no meio do ódio, você fala... Tem outra visão, outra análise. Tá vendo? Não, e é super comum, é o que mais acontece. Igual eu falei, quando a pessoa, no seu exemplo, vou citar um exemplo seu, você vai fazer ali 100 vezes do mesmo movimento. Os primeiros 10 vão ser perfeitos. Os primeiros 20, talvez.
Mas ali, a partir do 30º, você começou a cansar, aí você começa a usar, normal, o cérebro, ele entende a tarefa, né? Igual o pessoal do Bob, missão dada é missão cumprida, né? Ele entende a tarefa e ele vai fazer de tudo para realizar aquela tarefa. Só que ele vai gerando compensações. Se ele já não consegue realizar daquela mesma maneira, vai gerando compensações. E é aí que vai morando o perigo, entre aspas, né? Que às vezes assim, a pessoa gerou compensação, descansou, acabou. Não vai gerar nada. Mas se aquilo vai se repetindo, aí e pode a tendência é essa, né? De se repetindo, né? Sim. Porque ela vai automatizando também aquela... Exatamente. A pessoa vai memorizando aquele movimento, aí passa a realizar cada vez mais vezes daquela forma, aquele gesto incorreto e aí é a ladeira abaixo, né? Mas sempre lembrando, nem sempre, mas geralmente é assim que acontece. Eu até encontrei com um tio meu hoje no supermercado, estava fazendo umas compras lá e encontrei com... Lógico, né? Tá no supermercado... Fazendo compra. Tava fazendo compra lá e encontrei com um tio, por acaso, e os filhos desse meu tio, todos são meio que do esporte, mas principalmente... 2 deles, mas a gente estava falando especificamente de um desses meus primos, que é o Tatá, o Ricardo. Ele sempre gostou muito de downhill, de motocross, sempre foi um cara muito ativo nisso assim. E ele casou com a Carol, que também entrou para esse mundo, e a Carol ganhou muito campeonato de downhill. E ela é toda lourinha, bonitinha, e se joga mesmo, e foi pro motocross. Eles tiveram os filhos. E desde 4 anos, a pequenininha na motoca, o menino também na motoca, foram para bike, pro motocross e despontam. Sabe como tem, parece que nasceram com habilidade? Legal. E agora eles estão mexendo com cavalo. Montaram aras, e ela montou no cavalo, com pouco tempo já está fazendo coisas que pouca gente faz. A gente vê muito sobre essa memória de movimento, né? Eu estou trazendo essa história porque... não foi ensinado isso para eles, para os menininhos, para os pequenos, que hoje estão grandes, né? Mas não foi ensinado isso para eles, de que quanto mais modalidades eles praticassem, mais habilidades motoras eles teriam. Sim. Mas de forma automática aconteceu isso. Eles modificam constantemente esses movimentos. Existe uma forma de eu prevenir para essas crianças que estão fazendo inúmeras modalidades hoje em dia, que estão, pessoas como eu, que cada dia estão num esporte diferente, que são variados tipos de movimento articular e tudo mais. Existe uma forma de eu me prevenir com uma mobilidade, um exercício básico, ou vai ter que ser sempre estudado caso a caso? O ideal é o estudar caso a caso, porque vai depender da modalidade, né, da idade, do sexo também, então isso tudo influencia. Mas se a pessoa já tem o costume de trabalhar ali a mobilidade de forma geral, fortalecimento, então por si só já vai diminuir. Então vai ficar mais específico só aquelas regiões que talvez ela não tenha tanto conhecimento de trabalhar, entendeu? Igual, por exemplo, e também vai ter a ver com o esporte. O tornozelo, a mobilidade de tornozelo. Em alguns esportes a gente vai precisar de mais mobilidade, outros menos. Igual na corrida, a gente não precisa tanta flexibilidade, mobilidade de dorsiflexão, que a gente fala, quanto o crossfit. Então, acaba variando um pouco. Mas se eu tiver uma mobilidade boa de tornozelo, para os dois ela abraçaria? Aí você já garante. Então, assim, de forma geral, quanto melhor a mobilidade, melhor a força muscular, menor é a chance de lesão, né? Claro que a lesão ela não vem só disso, né? Tem aspectos psíquicos, os sociais, o ambiente ali onde está sendo praticado esporte, até a questão cultural também envolve, por exemplo, pessoas lá do leste europeu, eles entendem dor e lesão de uma forma diferente que a gente nós somos mais como é que fala? Táteis, né? A gente gosta mais do abraço, a gente gosta mais de ser cuidado do que eles, igual lá na Rússia, lá porque lado, por exemplo, você fala em dor, né? A percepção de dor deles é diferente. Né? É mais como se você tivesse uma pessoa com dó da outra pessoa do que a pessoa sofrendo, entendeu? Entende de forma diferente. Então, até isso muda também no aspecto, na concepção de dor e lesão. Minha mãe, ela sabe que eu tiver gripado, na hora que ela chega, minha gripe piora 2 vezes, né? Isso aí não, sendo um homem ainda com a mãe do lado, acabou. Tô gripado, na hora que chega Pedro... Tá mal do cara, não consegue nem levantar da cama. Aí é normal. E é emocional real, né? Porque demais. É muito mental, é isso mesmo, né? Demais. E um negócio que é muito legal
no córtex frontal, que é a região responsável pelo movimento, algumas sensações ativam a mesma região. Então, isso tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, que é muito presente, a dor lombar. Se a pessoa está passando por um momento mais difícil ali, psicologicamente falando, essa sensação, essa percepção de dor vai lá para cima. Então, por isso que a gente tem que, além da questão física, da questão estrutural, a gente tem que olhar todo o contexto envolvido para falar se a pessoa vai prevenir ou não, o prognóstico dessa lesão, se ela já estiver instalada, se vai melhorar com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é bem complexo, sabe? E é muito legal. Muito legal. Tão massa porque isso aí é comigo, né? Eu tô falando da pessoa aqui, né? Porque, você estava lá, eu tenho fibromialgia, né? Na verdade, é um quadro que é difícil... diagnóstico, assim, né? Mas a doutora Aninha, a gente conversou bastante e foi, né? A gente chegou nesse ponto da fibromialgia. E você sabe o tanto que eu sinto essa dor lombar e elipsoas. Sim. E o quanto isso aí deve ser 80%, 90% emocional, né? Tem muito a ver, né? Igual o psoas, você falou, tem literatura que fala que é o músculo da alma, né? Então, aí eu confesso, não sei porquê, mas sei que eles falam que é o da alma. E o mais legal é essa conexão que eu falei. A lombar, estado psicológico, tem muito a ver, tem um peso muito grande na dor lombar. E o psoas, ele está inserido ali nas 5 vértebras lombares e ali na sacroiliaca. Então, assim... Faz sentido demais, né? Qualquer episódio, o músculo da alma vai estar envolvido com a dor ali na lombar. Hein? Ô, Biel, como é que é engraçado, os antigos, né? A gente acha que eles não entendem nada, que não sei o quê. Impressionante como é que tudo vem lá de trás, né, cara? Sim. Até quando fala assim, você tá com peso sobre os ombros, né? Você tá tenso, né? É impressionante como é que sabe onde que tá a tensão, como é que esse peso nas costas, que você tá preocupado, tá cabeça pesada, né? Você tá mais curvado. Aí começa a tensionar a região do trapézio e é muito legal. Eu gosto muito também da cultura chinesa, né? Que quando eles iniciaram lá a medicina tradicional chinesa, não podia... ficar secando cadáver, nada, né? Então, era só por observação. Então, a pessoa, ela ficava doente, ela observava ali, tem até um livro que é muito legal, que é o livro do Imperador Amarelo, que é um sábio que foi chamado pelo Império para descobrir o porquê que as pessoas estavam adoecendo. Então, esse sábio, ele foi observando e foi vendo que a mudança dos hábitos da população fez com que elas entrassem em desordem e começassem a adoecer. Caramba. Aí que foi assim... Eu lembro que isso foi quando eu fazia a pós em acupuntura, que eles passaram esse livro, agora eu não lembro dela certinho, já tem muito tempo. Que eu acho que a partir desse livro que começou a história da medicina tradicional chinesa. Aí, assim, observação, doido, relato de caso. E se você for olhar, né, tudo que a gente tem, ou é por acidente, né, igual caso de micro-ondas, tudo que é criado em forma de acidente, ou observação. Ou os dois, né, um acidente gera observação, então gera a solução. Então isso é muito legal. Muito Você legal. gosta de estudar demais, coisas, né? Demais. Eu sou fascinado. Falou que esporte, tecnologia e fisioterapia, eu tô ali. Que doido isso. Eu gosto demais, cara. A gente vê muito falando sobre procrastinação, né, Biel? E eu sou eu sou o rei da procrastinação. E eu estava até conversando sobre isso. Mas como que é legal? Porque a gente procrastina por aquilo que não é de tanto nosso interesse. Sim. Né? Porque aquilo que tem interesse pra caramba, a gente é super proativo, né? A gente procura na hora. A gente acorda cedo, a gente corre atrás, a gente organiza as coisas da viagem, né? Vai viajar, não esquece, até esquece, né? Mas não deixa de fazer nada para que aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que é muito complicado quando a gente fala sobre procrastinação, e aí a gente não está falando sobre prioridades, né? Eu acho que elas têm que andar juntas. Sua prioridade, você ainda procrastina, beleza, aí talvez tenha um problema. Mas se você procrastina para as coisas que não são prioridades para você, talvez não seja uma preocupação que você tem que ter agora, né? Deveria ter esse valor, esse peso aí mesmo. Isso aí, porque, por exemplo, você gosta de estudar, você gosta disso, e talvez você procrastine por uma outra situação, e tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, não dou conta não. Só que naquilo que você procrastina, a pessoa é super dedicada. Sim. Então, né, muito essas diferenças, assim, né? Depende muito igual você falou, da importância que a pessoa dá para aquele determinado fato, né? Exatamente. Que é o que acontece muito com, acho que, a mobilidade. Eu acho que não entender, eu trouxe isso para poder puxar esse gancho, né, de que não entender o nível de importância que a mobilidade, o alongamento, o fortalecimento desses músculos específicos, auxiliares ali, né? Sim.
a importância disso, a gente dá pouca importância, porque a gente não entende o nível de importância que tem, e procrastina para todos os exercícios que deveriam ser feitos, como eu fiz a vida toda, e como eu faço às vezes ainda faz. Porque eu priorizo mais, às vezes, um exercício de ganho de força, de potência, de não sei o quê, e não coloco o nível de importância para mobilidade, alongamento, na mesma altura disso aqui, ou mais, né? Sim, e é muito presente isso lá na nossa prática clínica, né? Porque a maioria, você vai se identificar com isso também, a maioria chega com a queixa, né? Dificilmente alguém chega pra gente sem estar sentindo nada. Eles procuram um preventivo depois da primeira lesão, que aí eles começam a ir com mais frequência procurando esse preventivo. Mas a maioria das vezes que eles chegam com alguma queixa lá, a gente identifica, né, os fatores de risco ali, os que podem estar influenciando naquela queixa. Aí a gente faz aquele protocolo, né? A gente atende, usa as técnicas lá na consulta e faz o deverzinho de casa. Você vai fazer mobilidade para essa articulação, fortalecimento desse músculo específico, a gente cria um protocolo. E é assim, posso falar que cerca de 80% a 90% dos pacientes acabou a dor, acabou o exercício. Acho que assim, que acabou aquele sintoma, ele não precisa fazer mais. Então, ali depois de 2, 3 meses, aí me manda mensagem: Gabriel, você acredita que a dor voltou? Eu vou, e aí, você tá com exercício? Nem responde, só eu não faço, a maioria não entende essa importância. É cultural nosso, né? É demais. Porque ninguém toma remédio ou antibiótico durante os 12 dias que pediu, ou durante os 7, se melhorou no 4, a pessoa para de tomar, melhorou já. E isso é questão de entendimento mesmo, né? Porque o exercício, ele não faz mal, né? Bem dosado. Né? Se ele vai muito além daquilo que a pessoa consegue, esse aí ele faz mal. Mas quando ele é bem indicado, ele não vai fazer mal, contrário do remédio. Contrário do remédio, né? Então, assim, aí depende da prescrição do médico. Eu até, um erro meu, mas eu sou até um pouquinho a favor de parar de usar o remédio assim que cessou os sintomas, dependendo, né? Igual não é um caso de antibiótico, de antidepressivo, é outra escala, né? Mas o exercício físico, o que a gente usa para melhorar aquele gesto, para melhorar a condição, a gente tinha que colocar na cabeça, isso é uma dificuldade, tá, do profissional ali da saúde, do educador físico, do fisioterapeuta, de todo mundo que lida com esse público, é de mostrar a importância de estar sempre fazendo, justamente do preventivo, porque cultura, a pessoa quer mais cuidar da parte estética, mais ali do que todos veem, do que o que vai ajudar lá na frente a manter esse nível sempre alto. Aí parou a dor, acabou o exercício. E acontece isso aí com a estética. Eu como personal, vários alunos têm o objetivo, às vezes, de emagrecer, de conseguir uma barriga assim assado, uma perna assim assado. E quando consegue, aí começa a comer tudo de novo, ou começa a voltar numa vida, ou para de fazer exercício como estava fazendo. E não entende que alcançar é a parte mais fácil, né? O mais difícil de tudo, a missão real, é manter, né? Manter aquilo ali é a parte mais difícil. Sim. E isso a gente precisa começar, eu falo muito isso aí, parar de estar e começar a ser, né? Porque estar fitness, estar em dieta é muito simples. É aquele momento só, né? É fácil, né? É fácil assim, é um sacrifício, mas você sabe que é temporário. O negócio é quando você se torna aquilo. Sim. Aí tudo muda, porque você começa a ver de outra forma, você começa a sentir falta da atividade física, você começa, por exemplo, hoje a mobilidade eu faço todos os dias de manhã. Hoje eu estou me tornando esse cara. Eu já não penso mais na lesão do meu ombro e por isso eu faço aquela... Não, é porque eu sei que esses encurtamentos sempre vão me atrapalhar. Sim. Então eu estou sempre tentando agora buscar um pouco mais de mobilidade em todas as partes articulares. Então, para mim está sendo um momento de conhecer mais do meu corpo, de conhecer mais das minhas limitações. Então, a gente vai se tornar, né? E a gente aprende geralmente no amor ou na dor, né? Igual você aprendeu na dor, que é preciso fazer essa mobilidade. E a maioria é assim, né? Ela vai vendo, somente quem quer se tornar um atleta, né, quer progredir dentro do esporte, ela passa a entender, passa a ser essa pessoa que procura estar sempre praticando.
Aí ela entende a importância de gerir, né, tudo aquilo que vai influenciar na boa prática da atividade. Aí começa a ser enraizado esses conceitos, né? Porque até a pessoa chegar nessa fase... Virar a chave, nossa, né? virar a chave é muito difícil. Acho que é o mais difícil do esporte, Total. né? Como você falou, a pessoa que quer emagrecer, ela coloca objetivos a curto, médio e longo prazo. Mas às vezes quando ela chegou no médio, ela já alcançou aquilo que ela considerava ideal, então ela já chuta o balde. A gente fala que as desculpas são... O objetivo é menor do que as desculpas. As desculpas são maiores que os objetivos, né? Aí fica fácil largar. Né? Aí qualquer empecilho ali é motivo para já largar, né? E é isso que é o Pio, essa paixão sua aí, irmão, me conta aí. Essa paixão sua pela fisioterapia, pessoa que gosta muito de estudar, surgiu desde pequeno, eu quero ser... Eu comecei a atividade física muito cedo, né? Eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu tive aquele complexo do irmão do meio, né? Eu tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, eu era o do meio, simplesmente, né? Aí eu sempre achei que eu precisava ser melhor que meus irmãos para ter um pouquinho de ser notado ali no meio, né? Ser visto que, ali. Uma bobeira danada, né? E assim, meu irmão, desde pequeno, ele é... Até porque minha irmã é muito mais vista que esse cara. Só observação, né? Não tem nada a ver, não, mas é porque realmente minha irmã é... E meu irmão, assim, qualquer esporte que ele fazia, ele era violento. Então, para eu correr atrás dele, era muito difícil. Aí eu comecei com capoeira, nos meus 7 anos de idade, fui até ali de 7 aos 14 e conheci o handball por causa do meu irmão. Aí eu falei assim, não, handball é um trem que eu tô gostando demais. E isso aqui eu vou ser melhor que ele. Aí comecei, eu treinava de segunda a segunda. Aí treinando segunda. Menino, você vai recuperando, mas eu fui ficando mais velho, comecei com uns 14 e começou a aumentar um nível, né, de atividade, de campeonato, né, o nível dos campeonatos que eu disputava. Que aí eu fui para a Seleção Mineira, eu fui disputar campeonatos brasileiros, sabe? Foi aumentando muito o nível e com isso começaram a aparecer as lesões. Aí teve a virada de chave, né, para eu ser fisioterapeuta, foi num campeonato brasileiro de seleções. Eu ficava mais no departamento médico, eu saía do jogo, já ia lá para a sala do físio, e a gente ficava conversando demais. E eu não lembro o nome dele hoje, mas eu sei que ele falava com tanto amor da profissão que eu falava assim, porra, que legal. E é esse cara que tá me deixando em condições de jogar. Então, assim, eu lembro que foi uma semana de campeonato, assim, muito pedreira. Eu era ponta esquerda, então eu corria muito e apanhava demais. Então eu realmente precisava muito. E eu lembro que eu saía de lá melhor do que eu entrava. Eu falei assim, cara, eu quero que isso, mágica velho. Isso aqui, eu quero isso. Mágica. Então, aí foi que eu comecei a ter mais interesse, comecei a pesquisar um pouquinho mais. Aí formei ali no ensino médio, já parti para físio e já direcionado para físio esportivo. A sua especialidade é esportiva? Isso, esportiva e quiropraxia também, que é uma outra especialidade mesmo. A gente estava falando nos bastidores, né? Eu sempre lembro do Two and a Half Men. Do quiroprata. O que é essa? Vamos fazer diferente? Vamos lá. Tá, como é que tá aí nossa live aí? Tem umas 10 pessoas aí? Boa, então, bom demais. Porque é o seguinte, galera, nós temos alguns patrocinadores aqui no nosso podcast, e esses patrocinadores são pessoas e realmente pessoas, né? Nem fala que é empresa, porque atrás de toda empresa tem uma grande pessoa, né? E essas pessoas, elas se identificaram e viram sentido em estar junto nesse projeto do Podzar. E uma dessas patrocinadoras é a Momentos, que é uma loja de departamentos, tem todos os esportes e tem várias áreas. Então tem pijama, Bill, tem roupa fitness, valorização feminina, sabe? Tem umas coisas muito legais, assim, íntimas. E a Momentos é uma loja que ela cuida muito da pessoa que vai até ela, sabe? Então todo mundo que esteve, nós somos consumidores dela ali, é muito bem tratado, sabe? Tem um zelo, tem um cheirinho diferente, tem uma coisa muito bacana. E a Momentos, ela acredita nesse projeto, assim como a FA Story, que fez essas canecas, e né, tem essa caneca do Podzar que mandou esse presente para você aí. E a FA Story, eu vou até deixar depois, todos eles, vou deixar na descrição. E esse lanchinho maravilhoso aqui, hoje nós estamos com a castanha de caramelo com cacau, que é da NutriGrãos. Então são parceiros, são pessoas que realmente acreditam no projeto, acreditam na transformação de vidas a partir do esporte. Acredita que o movimento que
o contato com a natureza, que essas histórias trazidas de profissionais, de pessoas, atletas e daqueles que tiveram algum tipo de superação, que podem, com essa nossa conversa, mudar e transformar outras vidas, sabe? Sim. E isso é tão espetacular, porque você está falando sobre como você escolheu a fisioterapia, e quando eu escolhi a educação física, foi exatamente nesse caminho, e hoje pelos esportes, a coisa que eu mais desejo é que todo mundo se estimule a fazer o máximo de atividade possível, vai conhecer, cara, vai experimentar, vai viver um pouco mais. Tinha uma frase que eu até falei com a Tatá ontem, que eu sempre usei ela e ela do Thiago Abreu: você quer viver ou você quer durar? Eu falei isso pro meu pai uma vez, ele falou comigo assim: Ozar, já quis viver muito, hoje eu quero durar para te ver viver. Eu falei, porra, que forte, que top isso. Mas se a gente conseguir fazer os dois? Então eu, mais novo, eu queria só viver, 100%. Vamos viver. Mais velho, meu pai deixou claro que a preocupação não era tanto de viver a vida dele, era de durar para poder ver os netos, ver essas coisas. Então era ter longevidade ali, só que mais para poder ver outras histórias. E hoje eu percebo que esse equilíbrio, que é o top, você conseguir viver o máximo possível durando, sabe? E acho que vai entrando a educação física, a nutrição, a fisioterapia, para poder ajudar que você tenha a maior eficiência motora possível, com maior qualidade, né? Com mais vida dentro da sua vida, né? Isso é legal. E eu acho que esse que é o ápice da parada, né, Bia? E aí eu voltando agora para uma frase que eu sempre uso, né? Você falou da qualidade de vida, e eu falo pro pessoal assim: qual dor você quer ter? Porque quem movimenta sente dor, mas porém quem pratica atividade física, se sente a dor, tem a capacidade de recuperar mais fácil. Então, qual dos dois você quer ser? Né? E um negócio que é muito legal, né? A atividade física, a gente não tem jeito, igual tem gente que brinca: se você tem mais de 40 e não sente dor, tem alguma coisa errada, você tá morto. Então, assim, a atividade física, principalmente aeróbica, aquela que você sente prazer, ela ajuda até na modulação central da dor. Então, às vezes você tá ali sentindo uma dorzinha no ombro, de estresse, de tensão, você sai para fazer uma corridinha, aí tem contato com a natureza, igual na Pampulha, que é maravilhosa, que é a paisagem, você acaba a corrida, não tá sentindo mais nada. Então, assim, o esporte modula até a dor. Olha como é que é legal, né? É muito legal. Que doido isso. Eu acho formidável. E modifica, né, cara? A sua vida, você convive ali com várias histórias, né, Biel? Sim. Cada dia. Eu, então, toda vez que eu chego lá, eu tenho coisa diferente. Sempre uma história diferente. Não para de falar. O pessoal que tá engraçado, o pessoal que tá lá tratando com você, né? Às vezes estão contando casos e tudo mais, eles param de falar, né? Porque eu não paro. Não, inclusive fala assim: não, e aquele rapaz, ele melhorou? E aquele que fala bastante? Fala pra caramba, ninguém É sempre bom. Mas você deve passar por várias histórias ali, né? E são muitos atletas, tem pessoas de todo... A fisioterapia, a quiropraxia, essa liberação, vamos puxar ele, né, dentro do que eu vejo você fazendo. Não sei se é exatamente só isso que você faz, mas dentro do que eu vejo você fazendo ali, que é a liberação miofacial, a quiropraxia ali, e esse trabalho de fortalecimento e prevenção, né? Sim. Como é que funciona esse tratamento, Biel? Porque acho que existe muita dúvida, eu acho, de essa liberação miofacial é para atletas, é para pessoas de alto rendimento, isso não é para mim. Ventosa é da moda, que a gente gosta de colocar para poder aparecer, a mulher colocando vestido, faz questão de mostrar. Mostrar que é atleta. Como é que é isso? Então, lá a gente acaba atendendo na maior parte praticantes de atividade física, mas não é o nosso público exclusivo. Igual eu atendo idoso, eu atendo sedentários, a gente atende pessoas que sentem dor, né? Seja a dor por causa de uma postura inadequada lá no ambiente de trabalho, uma postura mantida, igual muita gente que fica várias horas na frente do computador, ou praticante de caminhada, né, que é um esporte de baixíssima intensidade, até o atleta lá de alto rendimento. E todas as técnicas a gente consegue aplicar em qualquer perfil. Na verdade, a gente faz a avaliação primeiro para ver qual que é a característica daquela ali, demanda daquela lesão, daquela dor, para ver qual a melhor técnica a ser empregada. Então, às vezes chega uma pessoa lá, ainda tem a preferência ainda do paciente.
Eu vejo que uma técnica, né, a quiropraxia, vai ser a melhor na abordagem que eu vou adotar ali, mas a pessoa morre de medo de ouvir um estalo, acho que ela vai quebrar. Então, por causa desse medo, eu já penso em outras técnicas. Aí eu posso entrar com a liberação miofascial, a mobilização da articulação, que aí é um toque assim, bem mais suave. Então, eu consigo aplicar em tudo, em qualquer pessoa, sempre dependendo do que ela apresenta ali na hora. Então, é bem diversificado. A quiropraxia, você falou que desses estalos, sim, a gente vê essas coisas na internet, dos caras dando martelada, essas meio que efeito plástico sim, ali, mas de fato isso funciona, é assim que é a quiropraxia, porque eu lembro a primeira vez que você foi fazer em mim, o movimento quando a gente brincava de ninja, quando era mais novo, de matar os outros, era jogou pegar o pescoço, no vídeo, né? Quando você pegou, você foi fazer, eu falei, acabou. Foi, só o nome do pai e embora, né? Eu morri. Mas a quiro, ela, antes da gente fazer a manipulação, a gente coloca a articulação numa barreira anatômica, a gente tem a barreira anatômica e fisiológica, então a gente chega até essa barreira com segurança e o ajuste é rápido e um movimento muito curto, então dessa forma fica uma técnica muito segura. Não dá para falar que não apresenta riscos, apresenta alguns riscos, mas eles são muito controlados e assim, antes de executar a técnica, a gente avalia se aquela pessoa tem condições de recebê-la, então é muito tranquilo. E assim, se a gente for parar para pensar, são casos extremos que não serão favorecidos com a técnica da quiropraxia, né? Assim como as outras. Então, são técnicas bem seguras, apesar do medo, o estalo às vezes traz aquela aflição, aquela insegurança, mas se é um profissional formado, né, que fez ali o curso todo certinho, igual eu faço a pós-graduação, né, faço especialização, tá tudo certinho, a técnica é super segura. E por que esse estalo? É um estralo ou é de estralar? É de estalar, né? É estalo. Mas esse estalar é de estalar mesmo? É tipo, você faz isso que eu estou fazendo no dedo aqui? É isso mesmo? Isso, antes acreditava que era uma formação de gás dentro da articulação. Mas aí depois eles fizeram mais estudos e quando a gente faz a manobra, o espaço articular, ele aumenta, então esse aumento gera essa cavitação que a gente fala, esse estalido. E esse aumento da articulação ali do espaço entre, né, as estruturas ósseas, ele é mantido ali por talvez 25, 30 minutos, depende, né, varia um pouquinho, e é nessa hora, né, que fez essa aumento, acontece uma cascata neurofisiológica. Então, lá do cérebro vai liberando opioides endógenos, então vai causando a sensação de relaxamento, aquele músculo que estava mais espasmado de forma protetiva, ele começa a relaxar, aí a gente consegue introduzir outras técnicas, como fortalecimento, ou a liberação também, se for o caso. É muito legal. É muito mais complexo que a gente imagina. Muito né? mais, não é só instalar, é muito legal. Porque eu sempre falo, não, precisa colocar minha coluna no lugar. Né? Vai lá e pronto. E às vezes não é isso, né? Não é só isso, né? Inclusive essa questão do colocar no lugar, tem um pessoal que é muito... Em toda profissão, né? Tem um pessoal que é muito crítico e tem os que são mais tranquilos, né? A galera que é muito crítica, ela fala assim, gente, vértebra não roda, vocês são doidos. A vértebra não vai nunca sair do lugar. Se ela sair, é porque o tempo é muito sério. É um acidente, alguma coisa bem traumática, né? Vai ser a gente chama de espondilolistese, né? Que desvia ali, o deslizamento da vértebra. Fora isso, pode ter uma diferençazinha de posicionamento, que pode ser postural, né? Como escoliose, mas o humano, né? Ele palpando, é quase impossível a gente detectar isso. E a manipulação, né? Tem a quiropraxia mais raiz, a fala que consegue reposicionar, mas a quiro que é mais, o pessoal gosta de falar, né, mais com evidência científica, mostra que o mais importante nem é esse efeito local, é justamente o central, que aí vale para o corpo todo, é a cascata neurofisiológica, que às vezes você faz um ajuste lá no joelho, vai ter um reflexo lá no seu ombro, lá no trapézio de relaxamento, sabe? Que é o mais sensacional da técnica, sabe? Que é uma técnica que consegue realmente recuperar ali as conexões do corpo como um todo. É muito bacana, muito legal. Todos nós, eu acho que a gente é um pouco quiroprata, né? Desde criança, a pessoa chegava pra gente e fala assim, estrala minha coluna aqui pra mim. Deita aí, ó. Aí faz assim, né? Sim, aí puxa. Isso aí traz malefícios, isso aí é indicado, não tem problema nenhum. Porque eu acho que toda hora chega... Instala aqui. Aí puxa, ele dá aquela respirada, estrala a coluna toda ali. Sim. Isso é saudável? É zero saudável? É uma prática legal? Tem as melhores formas, né, de fazer. Né? Mesmo se for uma
Kiro, né, vamos falar assim, a automanipulação, você consegue chegar o mais próximo do que um outro profissional posicionaria a articulação. E na maioria das vezes não tem problema, ainda mais você faz uma vez ali e acabou. O maior risco é se tiver uma estrutura que já está ali, tem um potencial de estar danificado, você pode piorar se não fizer a avaliação correta, e aumenta também a necessidade, né? Toda hora você, opa, igual eu toda hora instalo o meu dedo, assim, eu tenho uma mania absurda. E assim, chega uma hora que esse estalo é mais por compulsão do que realmente uma necessidade, ou tem um efeito terapêutico. Então, eu acho que o problema é isso. Engrossa a articulação. Mito purinho. Lá, porque eu lembro, minha mãe fala, vai engrossar seus dedos. Nada, isso aí mito, era pro meu dedo ser da... Isso é mito, não tem nada disso. Nada disso. Não, inclusive é muito bom, né? Traz muito mais benefícios, né? Do que aumentar. Que é acreditável, né? Na verdade, isso é suposição, né? Que eles achavam que ia instalar, que ia engrossar, porque provocava um deslizamento de uma estrutura a outra, né? Igual fala da artrose. Quando a artrose tem diminuição de espaço, aí fica cisalhando ali em cima, então o corpo deposita mais cálcio para aumentar aquela área de contato, para tentar melhorar essa absorção do impacto, né? Achava que era isso. Mas aí, ó, no estalo, a gente instala aqui puxando. Como é que vai ter contato ósseo nessa região? É o aumento que você fala, o aumento daquele então, espaço. e mesmo assim, quando a gente faz isso na articulação, ela abre com o bocejo, ela aumenta o espaço, então não tem como, sabe? Isso aí balela, né? Que fala, né? essas gírias que vai entregando a gente. Isso é cringe, né? Isso é cringe. Isso é cringe. Ô, Biel, você está falando sobre a quiropraxia e ela é muito útil para atletas, né? E tudo mais. E até uma das perguntas que teve lá no chat lá, falando sobre o agulhamento ali, né? E tem muita dúvida ao redor disso ainda, né? Sim. Hoje mesmo em casa, conversando com meu pai, ele falou, Israel, realmente eu também tenho essa dúvida, porque tem estudo científico, ou o que é de fato, o que é essa agulha, porque ela é tão fininha, tão pequenininha, o que de fato ela faz, por que usa agulha? Por que usa, né? Porque, só para coisar aqui, porque eles falam sobre a acupuntura, Sim. que deve ser, que eu acredito que a utilização dessa agulha seja completamente diferente, né? E falar, a acupuntura é psicológico, não tem efetividade, enfim, Sim. que é diferente, mas e aí, o que é essa? Só falando da acupuntura, eu não sigo essa linha, você já adiantou, apesar de ter iniciado, assim, minha primeira pós, né, eu iniciei com a acupuntura, abandonei ele no finalzinho. A acupuntura usa os acupontos, né, os pontos meridianos energéticos, e com o passar dos estudos, eles viram que esses pontos energéticos, esses meridianos, sempre tem próximo deles ali várias terminações nervosas. Então estimula ali a região, então essa terminação nervosa ela vai levar aquele estímulo ali para o nível de medula e dali vai fazer a maravilha ali da acupuntura, né? Que apesar de ter que evoluir muito o estudo, né? Já tem muito estudo robusto, mas é sempre bom entregar mais, mas é muito por causa disso, né? Desse estímulo não chega nem a ser nocivo, né? Nem um pouco doloroso, que vai gerar também essas respostas ali, locais e sistêmicas. Aí o agulhamento que a gente faz lá no consultório, que eu vejo a maioria dos físios usando, é o dry needling, que a gente agulha o local da dor, né? Aí tem alguns princípios que, assim que introduz a agulha, então você vai gerar, o corpo vai entender que tem um corpo estranho entrando ali, então vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região, aí com isso vai chegar células de cicatrização, células de defesa. Então, de acordo com o local que você agulha e a manipulação, você vai como se estivesse dando dicas para o corpo o que ele tem que fazer. É só chegar o sangue ali, vai melhorar a nutrição do tecido, do nódulo, do trigger point, então ele vai começar o relaxamento. Essa é uma área de tendão, então a gente vai conseguir modular um pouquinho a dor e vai atrair, né, tentar atrair mais células de cicatrização, que é já uma área que tem pouca vascularização. Aí, de acordo com a região, a gente vai mudando o estímulo com foco nisso, modular a dor e estimular a cicatrização do local. Que top. É muito legal. Eu imaginava, ver se é isso mesmo, eu imaginava que era uma trama muscular, né, que as fibras estão assim, aí aconteceu de um fato que tem um trio, ou tem um nervo embolado, então tá uma trama assim, e na manipulação você consegue meio que dissolver essa trama, e se eu não conseguir talvez
né, manipulando ali, a agulha, ela tocando ali, ela entrando, ela tende a soltar mais essa trama. Tem um pessoal que fala muito disso, né? Que quando o músculo entra em espasmo, ele aumenta o tônus, então tem mais unidades motoras ali na posição de contração. Então, à medida, assim que você introduz a agulha, eles acreditam que vão quebrar um pouquinho dessas pontes cruzadas. Mas o que eu mais gosto de falar, que eu mais acredito, que eu mais vejo na literatura é isso, né? O aumento do fluxo sanguíneo, que vai fazer com que o sangue, ele já automaticamente ele aumenta a temperatura, então isso é um potencial ali para reduzir a tensão muscular. E como aumenta, vai ser tanta troca de nutriente ali, que esse músculo que está ali embolado, ele fica com acúmulos de substâncias, de radicais livres, que eles não conseguem ser eliminados. E tem umas vertentes que acreditam que isso é um fator de risco para aparecer os nódulos. Então, melhorando a nutrição do tecido ali com essa técnica, já vai favorecer o relaxamento. Aí você vai manipulando para ir direcionando, talvez quebrando um pouquinho mais dessas pontes cruzadas e com manipulação. E por isso que dá uma febre local? Sim, sim. Aí é até legal quando você coloca a agulha, você deixa ali um pouquinho, você consegue ver em volta dela, fica bem vermelhinho, que ali já chegou estamina e já está acontecendo a mágica ali. Que top, cara. Isso também acontece com a ventosoterapia? A ventose já parte mais de um outro princípio, né? A ventose, inclusive, ela é bem desacreditada. A ventose é o quê? É de colocar... usa pressão negativa, né? Aquele copo que a gente usa, aí com o pistão ou com fogo, a gente cria uma pressão negativa que suga, né? A pele, suga ali os tecidos. Aí o que eles mais acreditam que também tem estímulo nervoso, né? Sensitivo ali, e tátil na região, então vai alterar a percepção de dor ali, e algumas vertentes também falam do aumento do espaço entre os tecidos, então isso favorece o deslizamento, que segue muito o princípio da liberação miofascial, manipulação de tecidos moles, e também quando você faz essa tração, a parede do vaso sanguíneo, ele diminui a sua espessura, então favorece também a troca gasosa, então é mais ou menos esse princípio que é usado a ventosa, e sem ser também nos pontos de acupuntura, né? Nos acupontos. Porque eu vejo que fica às vezes vermelho, às vezes fica muito roxo, às vezes não dá nada. Isso tem diferença porque está mais lesionado, menos lesionado, mais não. Isso acreditava muito, isso vem lá da China, né? Mas, por exemplo, se a gente... Agora tá roxo, agora tá bom. Né? Vai deixando. Isso aí, o que faz ficar roxo ou não, né? É a característica da pessoa, o tom da pele, a quantidade de sucção e o tempo de aplicação. Se eu deixar uma ventosa no seu braço aí 15 minutos, não tem como, vai ficar roxo, né? Vai ter uma lesão da pele ali, então, inclusive eu nem gosto de deixar muito roxo, porque não faz sentido, né? Se usar ali, você sentiu que o meu foco geralmente é mais soltar ali, mais a liberação, se eu sentir que deu uma diminuída na tensão da região, na percepção da dor do paciente, não tiro a ventosa e já vou para uma próxima técnica ali. Só para eu entender aqui, Biel, nas profundidades, quando eu vou para o agulhamento, a manipulação ali com a crochetagem, né, que você vai com o cotovelo, essas coisas, é uma liberação muscular, às vezes, de tensão mais profunda, é isso? Sim, dependendo da pressão que a gente coloca, a gente vai cada vez descendo um pouquinho mais ali a camada. Descendo mais. E a agulha é o profundão lá. Isso. E se eu quiser, se a ideia for para o deslizamento ali, melhorar esse deslizamento da miofáscia, então é a liberação miofacial, ventosa. Isso. A própria agulhamento também faz. Cabe que se você melhora a condição do local ali específico, você já vai promover o melhor deslizamento, né? Então, qualquer técnica que você usa vai ajudar, algumas mais do que outras, né? E a escolha da técnica também depende muito do grau de sensibilidade da pessoa. Porque se é um trapézio que está muito travado e a pessoa, você coloca a mão, encosta a mão no trapézio da pessoa, ela já urra de dor, se eu fizer uma liberação ali, ela vai sentir mais dor, ela vai chegar no outro dia assim, nossa, o Gabriel acabou comigo, nunca mais eu volto lá. Então a técnica também vai muito dessa percepção inicial ali, do que o paciente relata pra gente. Aí às vezes, eu não vou conseguir trabalhar ali manualmente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a técnica de músculo e energia, para já ir soltando a musculatura, faço agulhamento, uso o TENS, né, que é muito mal falado também, mas é importante demais para reduzir a dor. E reduzindo a dor, a gente quebra um ciclo que acontece em todas as dores e lesões praticamente, que é ciclo de dor, gera espasmo, que gera mais dor. Então, a gente quebrando esse ciclo, a gente já consegue introduzindo outras, né? Seja com qual técnica a gente iniciar ali. Então, é pessoa para pessoa, caso a caso mesmo. Sempre, sempre.
Mas acho que deve estar vindo a pergunta para várias pessoas e veio para mim em um dado momento lá atrás. O que é esse deslizamento, meu? Por que eu tenho que fazer deslizar a pele? O que é? A pele tem que ficar molinha? O que é deslizamento? Por que eu faço a liberação miofascial? A liberação. Por que ela é importante? Então, qualquer tecido, além da propriedade dele elástica, ele tem uma propriedade de deslizamento. Porque se não tivesse, ia ficar tudo colabado e ia movimentar em bloco. E em qualquer articulação a gente tem, né, igual, por exemplo, do braço a gente tem um antagonista e um agonista, né? Então, se está tudo movimentando em bloco, a gente, na verdade, não tem movimento, não tem deslizamento de estruturas. Então, não desliza, não contrai, não relaxa para cá e vice-versa. Então, é para manter o movimento e a harmonia. Por isso, tem essas capacidades, né? Elástica, deslizamento, contrátil e por aí vai. Mas é pele em cima de músculo, é isso? Todas as estruturas. Né? É pele, tecido gorduroso, músculo, vísceras, e entre todas essas tem a face superficial, a média, a profunda. Entre cada fibra tem a fáscia também, então assim, e a fáscia é que conecta todos, é igual a pele que vai no corpo inteiro, a fáscia está na pele e em todos os tecidos dentro do corpo. Cada separação de coisas tem uma fáscia. Tem uma fáscia. Que top. Então a liberação miofascial é ajudar nesse deslizamento entre as camadas ali. Sim, as camadas miofasciais. O pessoal até critica muito que o termo liberação miofascial é errado, porque realmente a gente não libera a face. Para liberar a face tem que ser uma força descomunal. Então, o que a gente promove é o deslizamento, a melhor nutrição, a gente melhora a condição da face que está ali, entendeu? Diminui a tensão da musculatura para a face conseguir deslizar, absorver carga de uma forma mais eficaz. Sensacional, velho. Aula, né, bicho? Aula. Ô, Biel, puxando para um tema que é polêmico, né? Lesões, né? Lesão no esporte. Cada um traz né? Quem tem uns queridinhos, né? O meu lesiona menos, o meu lesiona mais. Eu vejo que o futebol é extremamente lesivo, né? Sim. O joelho, principalmente, eu nunca vi um esporte tão radical igual o futebol. Porque você salta de paraquedas, você faz aquilo, mas você joga a bola, você machuca. No futebol tem um dado legal que é 18%, em cerca de 18% dos praticantes de futebol vão ter lesão do LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho. Assim, se você faz futebol, você tem 18% só de estar ali. Em quadra, no gramado, na areia, você tem essa chance já. Futebol é cabuloso. Meu pai mesmo operou, né? Já arrebentou de novo aí e tal, o tempo todo. Ainda mais os de final de semana, né? Que aí vai aumentando. Que é mais perigoso ainda, né? Que aí volta naquele assunto que nós começamos lá, né, no início aqui do podcast. Que a pessoa ela não prepara o corpo para desempenhar aquela atividade. E o futebol, ele assim, é paixão nacional, né? Então, a pessoa entra ali para jogar, não vai querer perder de jeito nenhum, né? Não vai querer chegar no churrasco ali, pós-jogo ali, ser zoado. Então, tem essa questão psicológica, que a pessoa vai entrar ali, vai quebrar para conseguir, né, roubar a bola, fazer o gol. A condição do local que ela está fazendo atividade, por exemplo, se está numa quadra, se a quadra está mais escorregadia, se ela está segurando mais o tênis. E o futebol, além de tudo, né, tem um contato que é bem pesado em algumas vezes, e é um esporte que o tempo todo ele está gerando explosão e rotação em cima do eixo, e geralmente uma perna só, né? Então, assim, mudança de direção, muita coisa. Aí isso aumenta muito a probabilidade, né? Mas, assim, quanto mais a pessoa se prepara, menor o risco de lesão. Isso é diferente até de outras modalidades. Por exemplo, quem joga futebol só no final de semana, que a gente calcula o risco de lesão a cada 1000 horas de prática. Provavelmente esse cara que joga só no final de semana tem mais chance de lesionar do que um atleta profissional. Caramba. Porque o atleta profissional, ele treina até isso, né? Ele tá ali, vai lá, vai treinar um cabeceio com um profissional ali dando uma carga nele, para ele cair, absorver, já preparar essa resposta à carga. Massa, é muito legal. Muito legal. Apesar de ter muito mais intensidade, ele diminui por causa do bastidor ali, do treinamento que ele faz por fora. Tanto que é importante, né? Demais. Mas aí caindo naquele negócio da polêmica, né? Então o futebol tem isso, né? Porque a gente acaba achando que já nasceu para fazer isso. Sim. Todo mundo acha que já sabe jogar futebol. E todo mundo joga, né? Tipo, do jeito, cada um com o seu jeito. Pela mesma época da vida vai jogar uma bolinha. Alguém jogou uma bolinha. Mas eu acho que o mais polêmico que vem aí, né? É o CrossFit, né? CrossFit acho que sempre bate na tecla. Uma das alunas minhas, né? Que também é uma cliente sua lá, uma aluna sua, né? A Paulinha. Paulinha. Ela foi uma das que mandou uma pergunta sobre
essa carga que existe em cima do CrossFit. Eu entendo que o CrossFit tem um potencial gigantesco sobre vaidade, que já mexe muito, acho que já se torna perigoso. O que eu falo perigoso não pelo esporte em si, mas pelas pessoas que praticam. Sim. É que quem lesiona é a pessoa, não é o CrossFit não lesiona ninguém, né? Justamente. Então, eu acho que essa vaidade atrapalha muito. O cara não tá, como você falou, né? Não preparou o corpo, já chega ali, vê uma mulher pegando 10 quilos e falou, eu vou 15, né? Tenho que pegar mais. No mínimo 10 eu tenho que pegar. Né? Tem essa coisa boba, principalmente em homem. Esse é um fator de risco para lesão no CrossFit. Não é? O seu homem é um fator de risco. E como é que tá isso aí na literatura? Como é que tá funcionando isso? Acho que um dos primeiros artigos assim que teve um pouquinho mais de peso, que comparou o CrossFit com outras modalidades, foi um artigo que fez um corte assim na verdade ele pegou vários artigos, né, falando que esse pesquisou lesão em atletas, esse pesquisou lesões foi no relatório médico da Marinha Americana, esse no atleta de futebol, juntou vários e viu o índice de lesão. Aí ele fez um estudo que pegou ali, por exemplo, um relatório, né, uma pesquisa de praticantes que para eles lembrarem nos últimos 6 meses quantas lesões eles tiveram. Caraca. Então acaba que fica assim, muita coisa fica perdida. Não, nos últimos 6 meses, senti uma dor ou senti uma lesão? Será que isso foi do esporte? Então assim, quando faz esse tipo de estudo, esse tipo de corte, o índice de lesão cai muito, né? Então, o índice de lesão do CrossFit ele ficou bem parecido com corrida de rua, levantamento de peso, que ficou ali entre 0,2 a 3 lesões a cada 1.000 horas de prática. Aí, comparando com o futebol, eram 8, 12, dependendo de qual estudo que pegasse. O tênis também estava ali 10, né, lesões a cada 1.000 horas. Mas eles começaram a fazer um estudo prospectivo, que é um estudo muito mais fidedigno quando a gente faz essa análise entre atividades, também a cada 1.000 horas de prática. Aí eles viram, como é que é esse estudo, acompanham o atleta durante um tempo, não é assim, você lembra da última 6 vezes, Israel, hoje, a partir de hoje eu vou te acompanhar durante 3 meses, que a gente vai pegar todas as dores, todas as lesões que você sentiu. Então, nesse estudo prospectivo, a chance de lesionar subiu lá para 18. Caraca. Então, assim, de 3 subiu para 18, né, o mais forte. Então aí a literatura mostra que ali a chance de lesão ela varia ali do CrossFit de 7 a 18. Aí o que influencia? Ser homem, o tempo de atividade. Se você tem menos de 6 meses, você tem mais chance. E se você tem mais de 2 anos, você tem mais chance. Porque menos de 6 meses está aprendendo o movimento de esportivo, ainda mais que muita carga. Né? E tá assim, alguns vêm do sedentarismo já direto, já quer, né, tem a vaidade envolvida. Lesiona às vezes pela eficiência motora, né? Sim, às vezes sim, tem um coach lá e não escuta o que o coach está falando. Aí o local às vezes de treino é o adequado, então isso tudo influencia muito nos primeiros 6 meses de prática. E acima de 2 anos é aquela galera que já está mais desenvolvida, que vai para campeonatos mais fortes, né? Tá sempre te desafiando, então já vira um alto rendimento. Aí eu nem gosto de comparar muito isso, porque se for pegar essa galera do alto rendimento, tem que comparar só com o alto rendimento dos outros. Nem seu pai, que é o boleto do final de semana, pode entrar nesse grupo, né? Perfeito. Então, assim, dos iniciantes, o índice de lesão está em torno de 7 a 10. Aí, equipara a corrida de longas distâncias, aí equipara ao futebol recreativo. Então, assim, muitos esportes ficam mais ou menos na mesma linha. O que demanda muito é o ambiente. Oi? O MMA não entra nisso? Não, mas entra, mas aí o tipo de lesão muda muito, né? Geralmente são lesões mais graves. E a luta, em geral, ela tá sempre um pouquinho mais alta, né? Mas ainda mais outro tipo de situação, outro tipo de lesão. E geralmente são lesões mais graves. Algo que eu acho importante falar é isso, né? Que geralmente esportes de contato têm lesões mais graves que os esportes não contato. Até o vôlei, por exemplo, apesar de ter muita tendinopatia, por exemplo, tem muita entorse de tornozelo, porque cai e pisa em cima do pé do outro, então pode gerar lesões mais graves do que no CrossFit. Então, além desse índice, acho legal a gente falar a gravidade também, que é muito legal. Porque o CrossFit, então, vou chegar num ponto, então, que ele não é aquele igual a gente achava, que todo mundo achava, né? Que era a informação que eu tinha também, né, que a gente só machuca por negligência, mas não pela atividade em si. Sim. Hoje mostrando, então, que ela, sim, um risco, assim como o futebol, né, como outras modalidades, está ali como uma... Está no meio do bolo ali. Porém, não são lesões
graves como a dos esportes de contato, não tão graves como os esportes de contato. Existem as lesões traumáticas, que aí passa a ser, por exemplo, a pessoa que cai da corda, que cai da barra, tem a rabdomiólise, né, que é um problema que é muito comum, por exemplo, no final do ano, que tem o Murphy, né, que é um acúmulo de ácido lático e proteína secar na musculatura, que vem um sistema mais metabólico, mas em geral as lesões do CrossFit, elas são de baixa intensidade. Eu tô vendo muito, eu não sei se faz sentido, mas eu tô vendo muita gente rompendo musculatura. Eu já vi, desses últimos 2 meses, eu já vi 2 do meu lado, rompendo musculatura. Sim. Rompendo bíceps, rompendo peitoral é muito comum. Peitoral. Isso é... E no CrossFit. Uhum. Isso é talvez, será que é pelo excesso dessa vaidade ou é junto, né? A falta de preparo, é tudo misturado. A falta de descanso. Às vezes tem fatores hormonais, né? Que tem muita gente que faz uso de hormônio, às vezes sem ter a prescrição médica. Então, isso tudo favorece, né? A ruptura de tendão ali, na verdade, é a junção, né? Miotendina, entre o músculo e o tendão que se rompe ali na maioria das vezes. Então, às vezes, a pessoa, se você vai para musculação e treina peito todos os dias, né? Você não tem essa preparo, você não dá o descanso para o músculo e tem a questão, né, da alimentação, tudo, aí você vai favorecendo. E no CrossFit, não é o maior lesão, a lesão mais frequente no CrossFit, mas a gente sempre aparece, um ou outro lá com a ruptura. Ah, top. Ô, Biel, eu vejo que a galera, as pessoas, elas enxergam, isso aí eu falo, não entrevistei ninguém, eu não perguntei para milhões de pessoas, não é isso. É por percepção, lógica, individual, mas das pessoas que estão à volta, de conversas que já tive em outros momentos. As pessoas enxergam muito a fisioterapia como aquele negocinho de ficar com a bolinha. Sim. Né? A fisioterapia de vovó. Fisioterapia de vovó, aquela fisioterapia de hospital ali que, né, que é muito... Não é básico, ela é fundamental ali, mas enxerga a fisioterapia como aquilo. Sim. Né? Toda vez que eu vou no seu consultório, eu tenho um tratamento diferente. Às vezes... Alguns se repetem por ser a mesma lesão, mas sempre com um tipo de estudo, um tipo de conversa, um tipo de atendimento. Eu acho isso... Eu fico falando pra galera, vocês têm que ir para ver como é que é. Para ver como é que é, porque não é isso. Sim. Não é apertar bolinha. Sim. Não é isso aí faz em casa. Né? Porque a gente até brinca, né? Tá fazendo peso leve, e aí, essa fisioterapia aí, né? A gente fica brincando nisso, mas não é isso, né, cara? O profissional, quando ele tá com a mão ali fazendo toda a manipulação, é outro mundo, né, Biel? Sim, é muito diferente. Igual eu sempre falo para meus pacientes ali, que a gente dá condição para ele continuar o tratamento em casa. Porque ali eles ficam uma vez por semana, 2, 3 vezes, dependendo de qual que é a demanda. E ficam 1h30, 2 horas comigo. Olha o tempão que ele fica fora. Então, se a gente passa, por exemplo, exercício da bolinha. Tem gente que faz o exercício da bolinha. Mas para que ele vai lá no meu consultório para fazer isso? Tem muito mais coisa que eu posso fazer, né? Eu posso manipular ali para permitir o movimento da mão. Posso liberar, se é uma epondilite, eu vejo que tem muita tensão do músculo, eu libero para melhorar ali a ativação muscular. Aí eu faço toda essa parte ali, né, de condicionamento da região, passo os exercícios, dever de casa e falo assim, ó, agora é com você, velho. E eu quero ser aqui, ó, daqui uma semana eu quero que você de novo, e se você fizer, você vai estar melhor. E tem outro caso também, que quando ele vai lá para fazer o exercício lá, não pode ser um exercício simples. Ainda mais que a maioria dos que eu atendo são atletas ou praticantes de atividade física. Se eu pego, por exemplo, um TheraBand lá, um elástico, um elástico muito fraco, o que você vai estar fazendo lá? Que ganho você vai estar tendo lá? Então eu tenho que exigir o máximo do meu paciente ali na hora, em cima daquela estrutura que ele precisa, que eu sei que tem essa necessidade, tem essa condição, para ele sair de lá já com aquele músculo ativado, com a articulação mais móvel, para ele conseguir, dentro do treino, por exemplo, um fisiculturista que a gente vê que está falhando na ativação do dorsal, vou lá, libero, faço um exercício para ativar mais e falo assim, ó, agora vamos treinar. Entendeu? Para direcionar, para ativar aquele músculo, para ele conseguir dar conta sozinho lá. E tem que cansar, tem que suar, tem que assim... sair de lá, aquela moleza, né? Tem que sair lá sentindo que fez algo, que treinou lá comigo, porque senão isso e uma caminhada no shopping vai ser a mesma coisa. Eu acho muito importante a gente frisar muito isso aí, Biel, sobre sobre o profissional, a qualidade do profissional que está contratando para te atender, né?
A gente vê muito esse negócio dentro da aula de personal, por exemplo, e eu nada contra de quem faz o personal dessa forma, porque eu acho que cada caso é um caso, mas tem aluno que te paga uma aula X, com um horário, às vezes, pré-determinado, e o cara fica 15 minutos na esteira do lado dele ali. Ao meu ver, se esse aluno não tiver, que tem um acompanhamento por causa da caminhada ou uma coisa específica na caminhada dele, não faz sentido esse cara ficar 15 minutos do lado dele para fazer esteira. Né? Assim como eu acho que na fisioterapia, para o cara fazer o exercício que ele faria em casa, fazer lá dentro do consultório. Exatamente. Só que tem gente que, para poder fazer essa caminhada na esteira, precisa de um cara do lado. Tem que estar. Que se isso existe estiver, esse perfil, né, se estiver combinado, se tiver todo mundo entendido que é por isso, sim, perfeito. Meu pai mesmo tá na fisioterapia lá de novo, pelo plano de saúde, e falou, Israel, é bom porque agora eu tenho que fazer. Tá indo lá todo dia. Tá indo lá todo dia, não vou procrastinar isso aí. Sim, é que tem esse perfil, até o meu último professor aí falou, autoeficaz, autoeficiente. Que a gente sabe o paciente que vai fazer os exercícios, que vai fazer aquele dever de casa, e a gente sabe que tem uns que ele quer ir mais lá pelo contato, né, por sentir cuidado, do que propriamente... Então, assim, aí volta lá no procrastinação, no entender que aquilo é necessário. Porque se a gente não consegue colocar na cabeça dele que 75% do tratamento depende dele, os 25% são os outros profissionais, se ele não entender isso, ele vai querer ir lá fazer, igual acontece no plano de saúde, muito comum, né? O choquinho, o exercício da bolinha e acabou. Então... O paciente que vai lá... Então, o paciente tem que ter isso em mente, porque senão a fisioterapia não vai surtir o mínimo efeito, né? Vai precisar de 80 sessões para algo que a gente com 5 resolveria. Não, top demais. Biel, eu acho que se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Tem muito assunto que a gente gosta, né, do assunto. É muito legal. É muito legal mesmo. Algumas pessoas deixaram as perguntas pra gente, né? A gente respondeu as que foram enviadas, né? Acho que a gente explanou ainda mais, né, esse universo. Só que tem tanta coisa. Eu acho que a gente foi no grãozinho de areia. Ponto do iceberg ali, né? Tem tanta coisa, né? Que eu acho que seria muito interessante. Se as pessoas tiverem dúvida, tiver qualquer coisa nesse sentido, na descrição do vídeo aqui vai estar todos os contatos do Gabriel, da BioRecover, que é esse consultório, né? A empresa em si ela é formatada por outros profissionais também. E é muito importante de todas as dúvidas que existirem com vocês, que sanem, né? Que mandem para o Gabriel, pode mandar para mim lá, que eu não conseguir responder, e provavelmente eu não vou conseguir, mas eu vou saber direcionar para ele. Enfim, vou deixar todos os contatos, né, Biel? E, cara, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado demais. Sempre demais. Um prazer estar aqui contigo. Muito bom, irmão. Pessoal, igual o Israel falou, meus links ali vão estar todos lá disponíveis. Eu sou péssimo para responder, mas eu vou ter o prazer de tirar qualquer dúvida lá, tá joia? Então, obrigado, pessoal, por ter assistido. Valeu demais. E é isso aí, galera. Então, pode usar todas as quintas-feiras, 3 horas da tarde, a gente entra ao vivo. Então, é legal que participem desse chat ao vivo ali, para mandar as dúvidas, para comentar alguma coisa no vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa até direcionar melhor sobre as questões que vocês têm aí. Perfeito? Então é isso, muito obrigado pela participação, vamos junto e até a próxima quinta. Valeu!